Olá pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu estou usando lápis de cor aquarelável e eu vou aproveitar para ensinar para vocês algumas técnicas e dicas. Então, em termos de aplicação do lápis, se você quiser uma cor uniforme, por exemplo, você quer um mesmo tom de magenta em todo o coração, que eu estou usando uns coraçõezinhos para explicar para vocês as técnicas. Você quer um mesmo tom no coraçãozinho todo. Você vai colorir com o lápis todo o coração antes de ativar o lápis de cor, tá? Aqui ativar eu quero dizer aplicar água para transformar esse pigmento em aquarela. Uma outra técnica que é muito usada é quando você quer fazer um gradiente indo da versão mais intensa da cor de um dos seus lápis até uma versão bem clara ou até mesmo até ficar transparente, até a cor acabar. Ou seja, você não conseguir mais estender essa cor com água. Nesse caso, você pode aplicar a cor onde você quer que ela seja mais intensa ou onde você quer que fique a sombra no seu desenho e ir usando o lápis úmido para estender essa cor, tá bom? Outra dica é que quando você for ativar o seu lápis de cor, quando você for transformar ele em aquarela, é sempre importante você ir da cor mais clara para mais escura. Por exemplo, eu tenho aqui dois corações para mostrar esse exemplo para vocês, tá? No primeiro, eu fiz... os dois são com um gradiente indo do amarelo para o marrom. No primeiro, eu ativei primeiro o amarelo e fui estendendo a cor até chegar no marrom. Então, você tem esse degradê. No segundo, eu fiz o contrário. Eu ativei primeiro o marrom e fui estendendo a cor até chegar no amarelo. Você pode ver que as cores no primeiro coração, elas são bem mais vivas, porque o marrom mais escuro não contaminou o amarelo claro. No segundo, aquele marrom acabou deixando a cor mais desaturada e fez o amarelo parecer que estava um pouco sujo. Alguma coisa, a cor não ficou tão pura quanto ficou no exemplo anterior. Para fazer detalhes bem finos ou pequenos, ou se você quer uma aplicação de tinta mais grossa, você pode usar o pincel diretamente na ponta do lápis, ou seja, usar a ponta do seu lápis como se ele fosse uma pastilha. Então você vai transformar em aquarela e você vai ficar com a tinta direto na ponta do seu pincel para você poder fazer esses detalhes e aplicar essa cor. Essa é uma opção também que é muito boa quando você não quer deixar nenhuma textura de lápis na área. Então você pode ver que nas bochechas eu peguei só um pouquinho de cor direto na ponta do meu pincel e apliquei porque ela era a minha área mais iluminada e eu não queria nenhuma textura ali que pudesse fazer a área ficar menos suave ou fazer com que ela parecesse mais escura, tá? Uma dica que eu esqueci de gravar, mas eu vou pôr um exemplo do resultado final para vocês verem do que eu tô falando, é que você sempre deve esperar o seu papel secar antes de aplicar o lápis de cor aquarelável. Porque se você aplicar o lápis no papel molhado, não só você pode danificar a superfície do papel, como a textura do lápis fica super óbvia e você não consegue suavizar ela, independente de quanta água você aplica por cima. Então eu vou botar uma foto para vocês verem. Aqueles riscos do lápis que o lápis cria quando você aplica, elas se tornam permanentes, você não consegue tirar elas. Essas foram as principais técnicas que eu usei nesse retrato. Você pode ver que nas áreas de sombra eu preenchi o formato da sombra completamente com lápis de cor antes de ativar. E para as áreas mais claras, eu às vezes estendi a cor da sombra com um pincel para ter ali na área de luz uma versão mais clara e transparente da cor da sombra. E em outras eu pegava só um pouquinho de cor com um pincel direto na ponta do lápis porque eu não queria nenhuma textura nas áreas iluminadas. Os cílios que eu queria super finos, eu também peguei a cor direto na ponta do lápis com pincel. No final, eu até voltei. Alguns cílios eu fiz depois com um lápis bem apontado e eu não ativei com água. Outro lápis que eu usei seco também foi o lápis aquarelável branco. Eu usei o lápis para suavizar algumas transições entre sombra e área iluminada. Então, além de ser mais preciso e portátil, o legal do lápis aquarelável é que você tem nele os dois materiais, a aquarela e o lápis de cor. Ou seja, você pode, no final, usar o lápis como se ele fosse um lápis de cor normal para fazer alguns detalhes que você não vai ativar com água. Isso é uma coisa que é bom lembrar, porque às vezes a gente pensa lápis de cor aquarelável, nós necessariamente precisamos ativar com água, e isso não é verdade. Você pode usar como se fossem os dois materiais. Bom, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!